Olá, seja bem-vindo a mais um aulão. No aulão de hoje você vai aprender tudo sobre os false friends, ou os falsos cognatos em inglês. Essa aula é uma aula 100% gratuita, com cerca de 1 hora de duração mais ou menos. E eu tenho certeza que assistindo essa aula você vai conseguir elevar aí ainda mais o seu nível do inglês. No final desse aulão eu tenho uma surpresa para você, então aproveita! Se você ainda não conhece o meu treinamento, o Método Inglês em 21 Dias, ele é um treinamento que eu desenvolvi para te ajudar a dominar os tempos verbais no inglês. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Para você poder conferir o meu treinamento também. Não se esquece de curtir esse aulão, compartilhar, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações no sininho, para você saber sempre que a gente postar um aulão novo como esse. Você também pode seguir a nossa página lá no Instagram. Toda terça-feira tem um aulão com muito conteúdo e muita coisa bacana para você. Vamos lá agora para nossa aula? E aí, vamos começar o nosso aulão 12? Esse aulão de hoje, como eu já te falei, nós vamos ver os false friends, que são, assim, palavrinhas que, quando eu estava aprendendo inglês, elas realmente me pegavam. E muitas vezes passei por vários constrangimentos, várias vergonhas, porque eu não entendia o que eram os false friends, eu não lembrava de usá-los na hora correta. Então a gente precisa saber sim o que eles são. E eu separei esse aulão hoje só pra gente falar sobre isso. Vamos lá, vamos começar, não vamos enrolar não. Let's talk about false friends. Antes da gente começar, você precisa seguir os passos. You need to follow the steps. The first one, you need to take a notebook, pencil, or open a new tab or task note for writing anything that you may need to check later. Mas, teacher, já estamos no aulão 12, desde o começo que eu tô vendo você falar desses passos. Porque esses passos realmente são essenciais para que você aprenda e que você tire o pleno proveito da aula. Então, você precisa segui-los. Primeiro passo, pega algo para você escrever. Pode ser um caderno, uma nota do seu celular, uma página do seu computador, qualquer coisa. Se você escrever, essa informação vai ficar muito mais gravada na sua memória de longo prazo e vai ficar mais fácil para você lembrar das coisas depois. Segunda dica que eu te dou é: read all the sentences out loud after the teacher. Leia todas as frases em voz alta depois de mim. Mesmo que você esteja assistindo, sei lá, às vezes você está assistindo esse aulão no ônibus, você não consegue falar alto, você está no metrô, não sei. Mas tente falar, ou então assista depois quando você conseguir falar. Ou anote as frases e tente lê-las quando você chegar em casa. Enfim, você precisa praticar. Você precisa se ouvir falando. Tente montar frases novas, try to make new sentences. Quanto mais frases você montar de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua vida, mais fácil vai ficar para você lembrar de tudo que eu estou passando aqui. And never forget, the most you practice, the most you speak. E jamais se esqueça, quanto mais você praticar, mais você vai conseguir falar. Então, prática leva à perfeição? Sim. Você precisa praticar o máximo de vezes que você puder. Vamos lá, vamos entender os false friends. Os false friends são aquelas palavras no inglês que têm uma grafia, né, a escrita, e um significado parecido com algumas outras em português. Só que a gente precisa ter cuidado para não ser enganado. A gente chama de false friends porque são falsos amigos. São palavras que parece que estão ajudando a gente porque elas significam algo em português, elas lembram a gente, às vezes o som ou a escrita lembra a gente algo em português, mas ela não tem nada a ver. Por exemplo, deixei um exemplo aqui bem comum, que é as que a gente vê sempre e que eu já paguei muito mico por causa disso aí. É a palavra push. Push. Se você ouve essa palavra, push, você imagina que ela quer dizer o quê? Puxar, certo? Então, o que essa palavra parece? Puxar. Mas o que ela significa? Empurrar. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente pode cometer um erro e passar por uma situação super constrangedora. Imagina, você vai abrir a porta de um lugar, de um consultório, ou de um shopping, ou de qualquer coisa onde você vai, em um lugar onde as pessoas falam inglês, e você vê lá na porta, push. O seu cérebro automaticamente vai mandar você puxar a porta. You need to push. Porque o seu cérebro acostumou com esse som. Mas essa palavra significa empurrar. Então, você pode quebrar a porta do lugar para onde você vai. Então, essas são as palavras falsas cognatas e você precisa tomar muito cuidado com elas, tá bom? Agora, a gente vai ver alguns exemplos. Palavras que são false friends, são falsos cognatos, que a gente precisa tomar cuidado na hora de usá-las.
A primeira palavra é essa aí, ó. Actually. Actually. Sem você olhar o que eu escrevi aí. Pensa comigo. Actually. Parece o quê? Atualmente. Até a escrita parece, né? O atualmente que a gente conhece no português. Mas o que essa palavra significa? Na verdade, o fato é que, mesmo que, isso aí significa o actually. A gente precisa tomar cuidado. Vamos ver algumas frases onde a gente pode usar o actually. Check these sentences. Vamos dar uma olhadinha nessas frases aí. Primeira frase. Leia depois de mim, tá? A teacher lê 2 vezes e depois é você. Actually, I don't know where he is. Actually, I don't know where he is. Sua vez. Vamos mais uma vez? Actually, I don't know where he is. Vamos para a frase do número 2. We'd like to know what actually happened. With, tá? Isso aí é a abreviação de we would. With. We'd like to know what actually happened. Sua vez. Mais uma vez. We'd like to know what actually happened. Vamos para a frase do number 3, a frase do número 3. Leia para mim. Is she actually going to do that? Is she actually going to do that? Junta tudo, ó. To do. Is she actually going to do that? Sua vez. Ok, vamos entender agora o que a gente está vendo nessas frases aí. Na primeira frase, actually, I don't know where he is. Na verdade, eu não sei onde ele está. I don't know, eu não sei. Como se diz eu não sei? I don't know. Na segunda frase, we'd like to know what actually happened. Nós gostaríamos, esse with é we would like. Nós gostaríamos de saber o que realmente, o que na verdade aconteceu. Happened. Como se diz aconteceu? Happened. Very good. E o número 3, is she actually going to do that? Ela vai realmente fazer isso? Is she actually going to do that? E aí? Conseguiu entender agora? Então, actually não é atualmente. Actually é na verdade. O fato é, mesmo que. Actually. Consegue pensar em outras frases usando actually? Conta aqui pra mim e me conta também se você já passou por alguma situação constrangedora, se você realmente achava que esse actually significa atualmente, tá? Já vimos que não. Actually significa o quê? Na verdade, mesmo que. O fato é que. Vamos para mais um? Como dizer então atualmente? Beleza, teacher. Eu já vi que actually não quer dizer atualmente. Actually quer dizer na verdade. E como que eu falo atualmente então? Nós dizemos nowadays ou today. Nowadays ou today. Today, tá? Não é today, não, é today. Nowadays ou today. Veja essas duas frases aí, usando essas duas formas. Number 1. Leio 2 vezes você depois de mim. Nowadays, people use their cell phones all the time. Nowadays, people use their cell phones all the time. Sua vez. Frase número 2, number 2. It's hard to get a job today. It's hard to get a job today. Vou ler mais uma vez. Vamos juntar o máximo que a gente puder, tá? It's hard to get a good job today. It's hard to get a good job today. Sua vez. Beleza. Entendendo as frases. Number 1.
Nowadays, people use their cell phones all the time. Hoje em dia, atualmente, as pessoas usam os celulares deles o tempo todo. Segunda frase, é difícil conseguir um trabalho hoje. Mas quando eu falo nesse sentido today, eu não quero dizer que é hoje, só o dia de hoje, mas hoje em dia, tá? Pode sair esse sentido também. Então, atualmente, nós dizemos nowadays ou today, não dizemos actually. Lembra o que significa actually? Na verdade. Very good. Vamos para mais um agora. Vamos para mais um false friend. Nós temos esse aí, o prejudice. Prejudice. Fala para mim. Prejudice. O que ele parece? Ele parece a palavra prejudicar. Tanto na escrita quanto na pronúncia, né? Parece muito o nosso prejudicado português. Mas essa palavra significa preconceito. Prejudice. Então imagina, você está conversando com uma pessoa e você diz que você não quer, sei lá, você não quer, you don't want to prejudice, você não quer preconceito. É isso que ele vai entender. Por isso a importância de você entender os false friends. Vamos ver alguns exemplos aí usando o prejudice para você entender como usá-lo. Number 1, leia depois de mim, eu leio 2 vezes, você depois. Have you ever read Pride and Prejudice? Have you ever read Pride and Prejudice? Number 2, frase número 2. My friend has a prejudice against foreigners. Foreigners, olha a pronúncia dessa palavra, tá? My friend has a prejudice against foreigners. Sua vez. Number 3, número 3. Prejudice is a kind of discrimination. Ai, meu Deus, não acredito. Ui! Vamos cortar, então. Droga. Que espirro sem graça. Tá, então, vamos ver algumas frases. Beleza, temos 3 frases aí, tá? A gente vai conferir essas frases, a gente vai dar uma olhada nelas e ver como que a gente pode usar o prejudice. So, read after me. I read it twice and you read once. Eu leio 2 vezes, você lê 1 vez. Number 1. Have you ever read Pride and Prejudice? Have you ever read Pride and Prejudice? Number 2, segunda frase. My friend has a prejudice against foreigners. My friend has a prejudice against foreigners. Number 3, número 3. Prejudice is a kind of discrimination. Prejudice is a kind of discrimination. Sua vez. Ok, vamos entender essas frases aí. Number 1, have you ever? Você já. Essa expressão have you ever a gente usa pra tudo, tá? Você já andou de trem? Você já fez tal coisa? Have you ever? Como eu pergunto, você já? Have you ever? Beleza. Você já leu Orgulho e Preconceito? Pride and Prejudice? Number 2, meu amigo tem um preconceito com estrangeiros. Mas lembrando que quando você usa a palavra preconceito, você tem um preconceito contra alguém. Então, a gente vai sempre usar o against junto com o prejudice, tá bom? Number 3, prejudice is a kind of discrimination. Preconceito é um tipo de discriminação. It's a kind of discrimination. Ok? Beleza, teacher. Se já vimos que prejudice não é prejudicar, é preconceito, como dizer prejudicar, então? Nós podemos dizer damage ou nós podemos dizer harm. Damage, harm. Fala pra mim. Damage, harm. Veja essas 2 frases aí. Number 1. Leia depois de mim, tá? Eu leio 2, você lê 1. He should pay for the damage.
he should pay for the damage. Number 2. If you do that, you'll harm him. Olha a pronúncia. You'll. Tem que fazer esse you'll, tá? If you do that, you'll harm him. O que a gente está falando na frase número 1? Ele deveria pagar pelo prejuízo, for the damage. Por que a gente usou o damage nesse caso aí? Porque alguém foi prejudicado, não foi? O prejuízo saiu para alguém. Então, ele deveria pagar pelo prejuízo. He should pay for the damage. E a segunda frase, se você fizer isso, if you do that, you'll harm him. Se você fizer isso, você irá prejudicar ele. Esse you é a abreviação de you will. Will é o auxiliar que nós usamos para o futuro. Se você fizer isso, você irá prejudicá-lo. You'll harm him. Então, como dizemos prejudicar em inglês? Damage ou harm. Very good. Consegue imaginar algumas outras frases onde a gente pode usar tanto prejudice quanto damage ou harm? Conta aqui pra mim, tá? Escreve aqui nos comentários. Eu sempre leio tudo, a teacher sempre dá uma olhada, tá sempre respondendo vocês. Eu gosto muito de conversar com vocês nas aulas. Então conta aqui pra mim, tá bom? Mais um. Realize. Realize. A escrita dessa palavra, se você consegue até falar, né? Realize em português, porque é muito comum pra gente. Mas essa palavra aí, apesar dela parecer realizar, ela significa notar, perceber ou se dar conta de algo. You realize something. E olha a pronúncia também. Realize. Realize. Ok? Como se diz então notar ou perceber algo? Realize. Very good. Vamos ver algumas frases onde a gente pode usar esse realize. Number 1. Leia depois de mim. Eu leio 2 vezes, depois você. I didn't realize he was mad at me. I didn't realize he was mad at me. Your turn. Vamos para a segunda frase? Frase number 2. She finally realized what they were doing. She finally realized what they were doing. Sua vez. Ok, number 3, número 3. The police realized that he was drunk. The police realized that he was drunk. Beleza, vamos lá então, vamos praticar agora. Na primeira frase eu disse o seguinte: I didn't realize he was mad at me. Eu não havia percebido, eu não tinha notado, me dado conta de que ele estava chateado comigo, que ele estava bravo comigo. Sempre que a gente usar o mad, você vai usar o mad at. Mad at me, mad at you, mad at them. Sempre usa o mad at. Segunda frase, she finally realized what they were doing. Você consegue entender essa frase antes de eu traduzi-la? Eu disse o seguinte: ela finalmente percebeu o que eles estavam fazendo. Ela se deu conta. E nós vamos usar realized com o D no final, porque agora estou falando de passado, tá? E o number 3, número 3, o policial ou a policial percebeu, se deu conta, notou que ele estava bêbado. Drunk. Como se diz bêbado em inglês? Drunk. He was drunk. Ele estava bêbado. Como dizer ele estava bêbado? He was drunk. Beleza, vamos lá. Frase número 1. Como se diz, eu não percebi que ele estava bravo comigo? I didn't realize he was mad at me. Segunda, como se diz, ela finalmente percebeu o que eles estavam fazendo? She finally realized what they were doing. Terceira frase, a policial ou o policial percebeu que ele estava bêbado. The police realized that he was drunk.
Very good. Muito bom. Beleza, teacher. Mas então, como se diz realizar? Se realize não é realizar, é perceber, como dizer realizar então? Existem várias expressões que a gente pode dizer para passar essa ideia de que você fez algo, que você realizou algo que você queria. Eu selecionei 3 aqui que são as que eu mais vejo, as mais usadas, principalmente pelos meus amigos estrangeiros, são as que eles mais usam, tá? Eles usam to carry out, to make come true e to accomplish. Esse make come true é uma expressão de fazer algo se tornar real. Realizar é o sentido de realização mesmo. To carry out, to make come true, to accomplish. Leia depois de mim. To carry out, to make come true, to accomplish. Veja que você não precisa falar make come separado. To make come. Mais uma vez. To carry out, to make come true, to accomplish. Beleza. Number 1. I'll make it come true by next month. I'll make it come true by next month. Sua vez. Number 2. You can accomplish it if you work hard. You can accomplish it if you work hard. Beleza, o que eu falei na primeira frase? Você vai fazer isso se tornar real, você vai realizar isso, no caso eu, né? Eu irei realizar isso até o mês que vem, by next month. Segunda frase, você pode realizar, você pode fazer isso se você trabalhar duro, if you work hard. Como se diz trabalhar duro? Work hard. Very good, muito bom. Beleza, vamos continuar. Pretend, meu Deus, eu acho que esse aí é o false friend mais conhecido e que mais pega todos os meus alunos e que me pegou muitas vezes quando eu estava aprendendo inglês. Pretend não é pretender. Pretend significa fingir, tá? Então, se você diz pretend para alguém, você vai dizer que você está fingindo. Então, muito cuidado na hora de usar isso aí, para não parecer que você está sendo falso com a pessoa ou que você está dizendo que vai fazer uma coisa e não vai. Porque, na verdade, você quer dizer que você pretende fazer aquilo. Mas quem ouvir vai ver que você está dizendo que você finge algo. Então, muito cuidado na hora de usar isso aí, tá? Check these sentences. Vamos ver as frases aí onde a gente pode usar o pretend. Number 1, eu leio 2 vezes, você lê depois de mim. Don't pretend that you don't like her. Don't pretend that you don't like her. Sua vez. Number 2, número 2, frase número 2. I was pretending about that. I was pretending about that. Number 3. Just pretend you didn't see them. Just pretend you didn't see them. Vamos entender agora. Na frase número 1, eu disse o seguinte: Don't pretend that you don't like her. Não finja que você não gosta dela. Na frase do number 2, na frase número 2, eu disse o seguinte: eu estava fingindo a respeito daquilo. I was pretending about that. E como agora eu estou dando uma ação contínua, eu coloco ing no final, tá? E na terceira frase, just pretend you didn't see them. Apenas finja que você não viu eles. Just pretend. Apenas finja, ok? Como se diz, não finja que você não gosta dela. Don't pretend that you don't like her. Como se diz, eu estava fingindo a respeito daquilo. I was pretending about that. E como se diz, olha a teacher dando a resposta. E como se diz, não finja que você não os viu. Não viu eles. Just pretend you didn't see them. Finja que você não viu. Just pretend you didn't see them. Beleza. Vamos continuar aí.
Teacher, como dizer pretender então, se não é pretend? Você pode dizer to intend ou to plan. To intend, to plan. Esse to plan é mais no sentido de planejar algo, tá? E o intend é de você pretender mesmo fazer alguma coisa. Mas tanto um quanto o outro podem ser usados. Vamos para a frase do number 1. Read after me, lê depois de mim. I intend to go to London in my next vacation. I intend to go to London in my next vacation. I intend to go to London my next vacation. Number 2, what do you plan to do tomorrow night? What do you plan to do tomorrow night? Beleza. Na frase número 1, você diz o seguinte: eu pretendo ir a Londres nas minhas próximas férias. Você planeja fazer isso. E na frase número 2, o que você planeja fazer, o que você pretende fazer amanhã à noite? What do you plan to do tomorrow night? Ok? Eu acredito que você, estudante do inglês, quer aprender inglês, quer aperfeiçoar o seu inglês, você provavelmente já se deparou com o pretend ou com o intend. Então conta pra mim aqui embaixo nos comentários, você já viu, você já leu alguma coisa e ficou sem entender porque pra você pretend significava pretender e não fingir? Você já passou por alguma situação embaraçosa usando o pretend? Conta pra mim aqui embaixo. Eu mesmo já passei por várias, admito. Mas agora eu aprendi, depois de passar tanta vergonha, eu aprendi pretend, fingir e pretender, to intend ou to plan. Beleza. Temos aqui o journal. Journal, teacher, pelo amor de Deus, me diz que journal é jornal. Não é não. Journal não é jornal. Journal significa algo periódico. Tanto que, eu não sei se você já ouviu falar, mas hoje existe uma febre aí para as pessoas super organizadas. Elas têm um bullet journal. Confesso que eu tenho um bullet journal. O que é um bullet journal? É algo onde é tipo um planner. É onde você vai anotar tudo que você faz na sua vida. Onde vai haver uma periodicidade, né? Algo assim, periódico. Ou journal. Às vezes confunde, porque journal também pode ser uma revista especializada em algo. Uma revista de ciências é um journal, Science Journal. Uma revista médica, it's a medical journal. Uma revista sobre animais, it's a Environment Journal. Uma revista sobre o meio ambiente. Isso pode confundir muito, tá? Então, journal não é jornal. Journal é periódico ou uma revista especializada em algum tema específico, tá bom? Vamos ver aí como que a gente pode usar o journal. Read after me, lê depois de mim. Eu leio 2 vezes e depois você. Number 1. He wrote an article. Olha a pronúncia. Article. Não é article não, tá? He wrote an article for that medical journal. He wrote an article for that medical journal. Sua vez. Beleza. Segunda frase. Look at my new bullet journal. Foi aquilo que eu falei pra você, né? Look at my new bullet journal. E o number 3, a frase número 3. I have a lot of science journals on my shelf. I have a lot of science journals on my shelf. Usando essa palavra journal, eu acho que você já conseguiu entender as frases, né? A frase número 1, ele escreveu um artigo para aquela revista médica, era uma revista especializada em medicina, Medical Journal. Segunda frase, olha o meu bullet journal. O bullet journal é aquele planner que eu te falei, né? Que é febre hoje. Você pode pesquisar depois mais a respeito dele. Eu uso e indico, tá? Para quem quer ter uma vida organizadinha, ele é sensacional. E o terceiro, eu tenho várias revistas de ciências, revistas científicas, na minha estante, on my shelf. Ok? Então, como se diz
Eu escrevi um artigo para uma revista médica. E se eu quiser dizer que foi ele escreveu, he wrote, ok? Segunda frase, veja o meu bullet journal. Eu não vou traduzir bullet journal porque já é a expressão que a gente aprendeu, já é o nome mesmo do sistema, tá? De anotação, de planejamento. Então, look at my new bullet journal. Veja o meu novo bullet journal. Lê pra mim, por favor. Terceira frase, eu tenho várias revistas científicas na minha estante. Beleza, teacher, já entendi. Como que eu digo jornal, então? Jornal nós vamos dizer newspaper. Newspaper. Newspaper é o jornal escrito, tá? Aquela folha mesmo, grandona, que as pessoas tinham, que hoje nem não é todo mundo que usa mais. Mas se eu falo jornal de televisão, eu vou dizer apenas news. News, tá? Newspaper, jornal, folha mesmo. E news, jornal de televisão. Number 1, leia depois de mim. People don't like to read on the newspaper today. People don't like to read on the newspaper today. Number 2, can you take that newspaper for me? Can you take that newspaper for me? Beleza. Frase número 1 diz o seguinte: as pessoas não gostam de ler nos jornais hoje em dia. Today. Segunda frase: você pode pegar o jornal para mim? Can you take that newspaper for me? Você pode pegar aquele jornal para mim? Como se diz? As pessoas não gostam de ler nos jornais hoje em dia. People don't like to read in the newspaper today. E como se diz? Você pode pegar aquele jornal para mim? Can you take that newspaper for me? Beleza. Então já vimos que journal não é jornal. Journal é algo periódico ou uma revista especializada em algo. E jornal nós dizemos newspaper. Agora pratique, conta aqui pra mim, manda várias frases usando ou journal ou newspaper, tá? Use a sua imaginação e vamos praticar esse inglês. Você não pode ficar parado, não. Vamos lá. O false friend agora é fabric. Fabric. Não, teacher. Fabric é fábrica. Tenho certeza disso. Não é não, tá? Fabric significa tecido, pano. Fabric. Vai confundir você na hora de falar? Vai. Vai, quer dizer que você, em algum momento você vai passar vergonha e vai esquecer que fabric é tecido? Vai. Porque isso acontece com todo mundo. É normal, tá? Então, fabric não é fábrica. Fabric é tecido. Vamos ver aí alguns exemplos. Check the sentences. Veja essas frases aí. Leia pra mim, tá? Leia depois de mim. Number 1. That's a beautiful fabric. That's a beautiful fabric. Number 2. Why don't you buy this fabric for your dress? Why don't you buy this fabric for your dress? Number 3. I didn't like this fabric. I prefer the blue one. I didn't like this fabric. I prefer the blue one. Beleza, vamos entender o que você está falando aí nessas frases. Na primeira frase, that's a beautiful fabric. Que tecido bonito.
Este é um tecido bonito. It's a beautiful fabric. Number 2. Por que você não compra esse tecido para o seu vestido? For your dress. Para o seu vestido. E a terceira frase. I didn't like this fabric. I prefer the blue one. Eu não gostei desse tecido. Eu prefiro o azul. I didn't like this fabric. I prefer the blue one. Eu não gostei desse tecido. Eu prefiro o azul. I prefer the blue one. Beleza. I speak in Portuguese and you speak in English. Como se diz? Que tecido bonito. That's a beautiful fabric. Por que você não compra esse tecido para o seu vestido? Why don't you buy this fabric for your dress? Eu não gostei desse tecido. Eu prefiro o azul. Ok. Beleza, teacher. Entendi. Quer dizer, então, que fabric não é fábrica. Fabric é tecido. Como que eu vou dizer fábrica, então? Nós dizemos factory. Factory. E factory não é fator, tá? Factory é fábrica. Factory também pode se passar por um false friend. Já peguei alguns alunos meus usando factory como fator. Mas factory, fábrica. Leia depois de mim, tá? Vamos ver essas duas frases aí usando a palavra factory. Number 1. I work at that new factory. I work at that new factory. Mais uma vez. I work at that new factory. Number 2. That's the most famous factory in here. That's the most famous factory in here. Sua vez. Vamos entender. O que você disse aí na primeira? Eu acho que você já consegue traduzir essa primeira frase. O que parece que você está dizendo aí? I work at that new factory. Eu trabalho naquela fábrica nova. E a segunda frase, that's the most famous factory in here. Essa é a fábrica mais famosa daqui. Lembrando que se você vai dar um adjetivo, você precisa colocar ele antes, tá? Most famous factory in here. Ok? Tá bom, teacher. Entendi. Fábrica não é fabric. O que quer dizer fabric? O que você lembra? Tecido. E como dizer fábrica, então? Factory. Ótimo. Beleza. Vamos para mais um? Vamos para mais um. Porque a gente tem... Eu conseguiria fazer 3 partes. 3... E dá para fazer muito vídeo de false friend. Próximo false friend que a gente vai ver é o false friend idiom. Idiom. Eu acho que ele, se não é é um dos false friends que mais pegam a gente, que mais confundem nós brasileiros que estamos falando inglês. Idiom. Apesar de parecer idioma, idiom significa uma expressão idiomática. É um linguajar. Sabe aqueles ditados que a gente tem no português? Sei lá, pode ir tirando o cavalinho da chuva. Você não vai literalmente tirar o cavalinho da chuva, mas é um ditado que a gente usa, é um linguajar nosso. Essa é uma expressão idiomática, idiom. Inclusive, eu fiz 2 aulões de expressões idiomáticas, idiom expressions. Se você ainda não assistiu esses 2 aulões, já corre lá, já vai no nosso canal no YouTube e já procura, tá bem legal essa aula. São várias expressões assim que não tem nada a ver com significado, assim como a gente tem no português, tá bem divertida a aula, você vai gostar. Mas vamos lá. Idiom não é idioma, idiom quer dizer expressão idiomática. Teacher, na frase, por favor, como é que fica? Leia depois de mim. I read twice and you read once. Eu leio 2 vezes, você lê uma só. I'm trying to learn new idioms in English. I'm trying to learn new idioms in English. Sua vez.
Okay, number 2. Do you know what this idiom means? Do you know what this idiom means? Number 3. There are, junta tudo, não é there, are, there are. There are many idioms in English too. There are many idioms in English too. Ok, beleza. Vamos entender o que você falou aí. No número 1, I'm trying to learn new idioms in English. Eu estou tentando aprender novas expressões idiomáticas no inglês. Inclusive, eu estou até olhando as aulas da teacher Stefania, as 2 alunas que ela postou recentemente falando sobre expressões idiomáticas. Fica a dica. Segunda frase. Você sabe o que essa expressão significa? Esse means, sempre que você for perguntar, você sabe o que significa isso em português? Você sabe o que significa isso em inglês? Means, tá? E a terceira frase, there are many idioms in English too. Existem, de haver, tá? Há várias expressões idiomáticas em inglês também. Então, idioms, expressões idiomáticas. Beleza, teacher, já entendi. Como que eu falo idioma, então? Se idiom quer dizer expressão idiomática, não é idioma, como dizer idioma, então? Nós podemos dizer language. Language. Tanto que se você estiver assistindo um filme e o áudio inicial foi em inglês, e você quiser mudar o idioma para o português ou para qualquer outro, você vai lá na opção de language. Não vai ter um botão com idiom, vai ter um botão com language. Ok? Então vamos lá. Primeira frase para a gente praticar aí para fixar o language. Fala para mim. How many languages can you speak? How many languages can you speak? Sua vez. A segunda frase. I can speak 3 languages. Olha a pronúncia do número 3, não é tree. Tree é árvore, tá? É 3. I can speak 3 languages. Beleza. Na primeira frase você perguntou o seguinte. Quantos idiomas você fala? How many languages can you speak? Como se pergunta isso? Quantos idiomas você fala? Beleza, very good. Segunda, I can speak 3 languages. Eu consigo falar, eu posso falar 3 idiomas. What about you? How many languages can you speak? Responde para mim essa pergunta aqui embaixo. Quantos idiomas você fala? Ou quantos idiomas você quer aprender a falar? O português já conta como um, porque é o idioma que você fala, tá? O inglês você está aprendendo agora. Tem mais algum outro que você gostaria de aprender? Another language? So tell me down here. Write the comments and I check later. Escreve aqui nos comentários e aí eu confiro depois, tá? Pode escrever aqui sossegado, pode escrever direitinho. Quantos idiomas? Quais são os idiomas? Quem sabe a gente até consegue se ajudar, não é não? Então já vimos que idiom não significa idioma, significa expressão idiomática. E idioma nós dizemos language. Ok? E aí? Easy? Difficult? Piece of cake? Fácil? Difícil? O que você achou? Bem, esse foi o nosso aulão de false friends, de falsos amigos. Teacher, existem outros false friends? Existem muitos outros false friends. Vários outros false friends. Inclusive, eu conseguiria fazer, sei lá, mais 3 aulões só sobre false friends. Se você quiser, vamos lançar uma enquete aqui. Se você quiser uma outra aula de false friends, para aprender mais sobre isso, comenta aqui embaixo. Deixa aqui embaixo, aqui no YouTube, né? Nos comentários. Teacher, quero mais uma aula, quero mais uma parte de false friends, que eu posso providenciar isso para você, tá bom? Bem, falei para você no começo do vídeo que você tinha uma surpresa, e essa é a surpresa, é o meu treinamento, o método inglês em 21 dias. Eu percebi que muitos alunos meus tinham uma certa dificuldade em dominar os tempos verbais, especialmente os tempos perfeitos. Presente perfeito, passado perfeito, que parece com passado simples,
que o verbo tá diferente, eu não sei quando que eu uso. Então, eu criei um curso, um treinamento de 21 dias apenas, focado em te ajudar a dominar os tempos verbais e a entender como que as frases no inglês funcionam. Onde que vai um verbo auxiliar, onde que coloca isso, onde que tira aquilo, para que você entenda a estrutura do inglês e consiga montar todas as frases possíveis. Nesse treinamento você vai ter mais de 50 aulas interativas, plataforma super online, tudo online para você. Aplicativo para celular, você pode baixar as aulas e assistir quando não tiver internet. Você tem acesso vitalício, ou seja, você pode assistir as aulas para sempre, tá? Não tem limite de acesso de aula, nem prazo. Questionários para você avaliar, material em PDF, acompanhamento de um professor. O professor vai estar lá para te ajudar a tirar suas dúvidas, a treinar sua pronúncia, a corrigir algum erro que você possa ter cometido. O certificado que eu sei que você quer e que é essencial, né? Para quem está aprendendo inglês e quer entrar num trabalho ou alguma outra coisa. Enfim, tem muitas outras coisas também que você pode conhecer no meu treinamento, no método Inglês em 21 dias. Como eu já te falei, o link para você conhecer o treinamento está na descrição do vídeo, tá aqui embaixo, é só você conferir. So, thank you so much for watching this 12th class. Já estamos no aulão 12. Se você me acompanha até aqui, muito obrigada por estar comigo, por estar assistindo esse aulão. Espero que eu esteja te ajudando a dar uma elevada no inglês e a confiar que você consegue aprender. Thank you so much. Se é o seu primeiro aulão, convido você a assistir todos os outros 11 para você aprender bastante coisa. Já vimos assuntos dos mais variados possíveis. Vai dar uma melhorada incrível no seu vocabulário e tudo mais. Okay? Thank you so much for being with me, for watching this class. I hope to see you later. Bye bye!